Livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34. Ô pastor, como é que você está se sentindo aí, pastor? Quando o LSD é na nossa igreja, cadê o pastor John? Já foi? Tinha compromisso? Está dormindo? Já foi? Tá aí? Já foi? Eu vi o pastor Johnny morrendo na igreja dele, porque a gente fica preocupado que as coisas saiam bem. E agora eu estou mais light, porque eu vi que as coisas saíram bem, né? Responsabilidades são responsabilidades. Mas eu vou pregar hoje para inimigos que estão sentados olhando para mim. Eu queria muito estar aqui hoje falando para meus irmãos, mas eu bem sei que eu tenho aqui 80% de pessoas que ao sair daqui de dentro amanhã serão meus inimigos. Jovens, assim como eu, que estão sendo criados, formados e ensinados a nos mantermos distantes uns dos outros. Onde a minha defesa é com a placa da minha igreja, é com a doutrina da minha igreja, é com os ensinamentos do meu pastor. Esta noite, eu quero te convidar a nós rompermos essas barreiras. Nós somos inimigos, cara. Isso é doideira demais, é loucura demais. Você está inserido no mesmo contexto que eu, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Talvez você está aqui, mas o seu pastor nunca pisaria aqui. Talvez o seu pastor fala comigo, mas você nunca, o seu pastor não fala, mas você fala. Talvez a pessoa que está do seu lado aí, o seu pastor jamais deixaria você ir na igreja dele. Por quê, pastor? Porque é exatamente isso, a igreja não é de Cristo, a igreja são dos homens. Mas esta noite, nós vamos te ativar aqui. Ô pastor, você vai pregar contra a igreja? Não, não vou pregar contra a igreja. Eu vou aqui instruí-los a nós entendermos quem somos em Cristo. João capítulo 13. Você pode dar um glória a Deus aí, meu? Versículo 34. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Repita comigo: nós devemos amar uns aos outros. Na NVI está assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, aqui, assim como eu vos amei, e que desta mesma maneira tenhais amor um para com o outro. Nós estamos aqui reunidos num bando de falsos, que vem daqui para lá e vai daqui para cá, e lá. Por quê, pastor? Porque quando acabar isso aqui, nós deixaremos de ser amigos e passaremos a ser inimigos. Pastor, eu sou culpado. Não, você não é culpado. Você é apenas cúmplice. Te convido hoje a fazer uma análise radical dos nossos comportamentos como irmãos. Eu vi aqui o Marcos Vinícius ministrando, cara. E eu lembro lá da igreja da minha avó, cara. Eu até tenho um sermão na internet chamado Igreja da Minha Avó. E o Marcos Vinícius é exatamente assim. Eu lembro, mas dos pastores da igreja da minha avó. Engrossa a voz. Eu vejo aqui um espírito paraibano baixando o pastor Efraim. Eu vejo aqui um pastor, preguei na igreja do pastor Cristiano também recentemente. Eu falei, cara, o cara coloca o nome da igreja, loucos por Deus, esse bicho tem que ser doido demais.
E sabe o que eu reparo aqui, pastor Cristiano? Que nenhum de nós temos mais que 35, 36 anos. Acho que o mais que está mais para lá é o pastor Cristiano e o pastor Johnny. Por quê, pastor? Porque nós estamos entendendo algo, que nos últimos dias os filhos converteriam os corações dos pais. Seu pastor pode não estar aqui, mas você está aqui. E amanhã a igreja que o seu pastor pastoreia vai ser a igreja que você vai pastorear. E Deus vai arrancar os imperadores. Deus vai tirar os imperadores. Deus vai pegar os irmãos que foram separados, se tornaram inimigos, e vai sentar os irmãos na mesa de novo. Oh! Pertencemos a uma geração que foi ensinada e educada em meio a briga e divisões. Talvez você faça parte de uma igreja que foi dividida, ou faça parte da igreja que ninguém quis você lá, e você era o mais doido, você teve que sair para um lugar que ninguém mais. Nós somos parte da igreja que, se você não combina comigo, vai embora daqui. Nós crescemos nisso, cara. Nós fomos ensinados dentro desse contexto louco, maluco. E há uns 20 dias atrás eu mandei um WhatsApp no grupo aqui de líder. Pra quem tem grupo, só tem 3 no grupo, cara. É até bizarrice. Um grupo com 3, é até... Ó, os meninos do pastor Johnny aí, cara. Manda ele botar um WhatsApp aqui no telefone dele, gente. Tem não. O cara trabalha com jovens, não tem WhatsApp. Nós somos uma geração que crescemos vendo e aprendendo uma linda lição: como dividir o reino de Deus. E com isso, pastor, por que isso, pastor? Porque a igreja não é mais de Deus. Eu não posso perder um irmão aqui, porque se ele sair da minha igreja, eu estou perdendo ele. Se ele sair da minha igreja, eu fico inimigo dele, pastor. Por quê, pastor? Porque eu não posso perder ninguém? Porque é difícil conseguir um cliente. Se os nossos líderes, a grande maioria deles, tivessem entendido o que é a igreja de Cristo e o que é o reino de Deus, você não seria tratado como cliente, talvez não me olharia como um inimigo. Julgamos as pessoas, se as pessoas não são como o meu pastor diz que tem que ser, como os regimentos da minha igreja diz que tem que ser, esse cara não presta e não é meu irmão. Eu aproveito aqui o bonde aqui que a Kelly ministrou, e eu nunca me esqueço disso, e eu sempre vou falar desse testemunho. Estávamos ministrando em cidade que eu nem sei o nome, tanto lugar que eu nem sei o nome daquele lugar, sempre esqueço. Estávamos lá, o bagulho estava doido, cara. Ficava com a calça feia assim, igual o Bruno Vermelho, essas coisas de restart. Tudo bem. Tinha esquecido que eu tô calça. Aí de repente nós estamos lá, cara, eu já contei isso para vocês, para alguns de vocês. Tudo doido, batendo cabeça, um som vindo, neguinho babando no chão, chorando. No horário da tarde, nós fizemos o evangelismo radical na cidade. No horário da tarde, trouxeram uma mulher que era cadeirante ali, uma senhora, e colocaram a senhorinha no evento de jovens lá atrás da igreja, umas 40 dessa aqui, pensa. Uma senhorinha lá atrás, na cadeira de roda. Um evento de jovens, neguinho pulando e tal, e dançando. E eu me lembro que eu estava com os costas para a igreja, assim, eu e o Andrezão. Estava ocupando a metade do altar, mas tudo bem. Estava me espremendo no cantinho assim. Não mostra esse vídeo para ele. E de repente tinha um menino aqui na igreja, que ele é missionário hoje, lá no... O Lil está onde, pelo amor de Deus, gente? O Lil está aí no interior do Brasil, aí, não sei em que lugar que ele está lá. Está lá, em qualquer lugar. Está no meio da... Mato Grosso.
Ele contou, pastor, tem uma sucuri aqui, que eu falei, vai com Deus. Mas enfim, aí, de repente, eu vejo o Liu é um menino bonito, que parece o motorista do Simpson. Ele tem um biquinho assim pra frente, assim, oi pastor. Aí de repente eu sinto uns futucão na minha costela assim. Toma, e eu viro o Liu. Fala, Liu! E o Liu começou a falar no ouvido do André, e o André já não é bonito, mas o André chorando. E o André chega, olha. Rapaz, quando a gente olha para trás, aquela senhorinha já não estava lá atrás, já estava aqui na frente. E a senhorinha, ela a senhorinha, é claro que Deus também não podia fazer ela virar jovem, ela estava capengando um pouco, mas enfim, a senhorinha veio andando, e nós paramos, é doideira demais. Depois eu fui perguntar ao Liu, o que aconteceu, Liu? E ele é meio assim, ele e o Luciano, eles são meio assim, eles falam, não tem. Eles falam, 300 não tem. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, nada. Nós perguntamos àquela senhora bem assim, senhora, não tem? Jesus está aqui, não tem? Quer andar então? Então levanta e anda. A senhorinha andou. O que eu quero te ensinar com isso? Eu quero te ensinar que não existem padrões para Deus operar. Eu quero te ensinar aqui que o poder não está no semeador, o poder está na semente que morreu na cruz do Calvário por nós. Precisamos entender que se você entender o que é o Evangelho, se você entender o que é o reino, se nós entendermos o que é o reino, ninguém nunca mais falará que nós somos inimigos. Uma geração que cresceu dizendo, essa é a minha igreja, essa é a minha célula, essa é a minha rede, essa é minha. A igreja que cresceu aprendendo que não pode, mas não nos ensinaram o que pode e como deve ser feito. Por que eu quero pregar sobre isso? Porque nós estamos aqui numa bela oportunidade. Talvez estamos aqui representando 4 ou 5 igrejas diferentes. Que talvez alguns de vocês estão aqui, meu pastor nunca levaria esse maluco na minha igreja. Eu tenho certeza disso. Kelly estava em BH esse fim de semana, também estava lá. Um lugar diferente, a gente estava trocando WhatsApp. Olha aí, vamos orar, vai queimar aqui. Aí eu cheguei, porque normalmente quem convida a gente são os líderes jovens, que se identificam. Os pastores, coitados, eles entram numa furada. Aí eu estou lá sentado lá, rapaz, e daqui a pouco chega o pastor. E quem é o pastor para ministrar? E eu estou sentado. Aí a Aline, ela vai estar até aí. Segunda-feira eu assim, olha, cara, mas o que Deus teve misericórdia de mim naquela conferência, você não está entendendo. Você não está entendendo o que aconteceu ali. Eu quero falar, cara, sobre isso eu escrevo muitas coisas. Eu quero que você continue em João. Vai para lá, capítulo 17, versículo 21. Vamos para o versículo 20 primeiro, capítulo 17 do Evangelho de João, capítulo 20. Jesus orando pelos cristãos. Moleque. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Cara, Jesus estava lá orando por nós ainda. Ele não estava orando para os que estavam crendo, nem porque o que haviam crido. Ele estava orando porque ainda os que haveriam de crer. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos. Cara, que loucura. Para que todos sejam para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim, eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Cara, presta atenção aqui. Jesus não estava orando para que os discípulos fossem um nele. Jesus não estava orando para isso. Para aqueles que ainda haveriam de crer, que nós fôssemos um, para que o povo cresça, que nós somos enviados e que Jesus veio a este mundo, caramba. Pregar para inimigos não é fácil. Quem tem ministério de... Você recebe aqueles e-mails assim, pastor? Como você vir aqui na minha igreja? Mas ó, queria te fazer um pedido. Não é aquela calça azul feia não. Se você tiver uma tatuagem, você põe uma camisa de manga comprida aí. De preferência não vem de boné também. Claro que nós sabemos respeitar, né, Kelly? Nós atendemos, mas cara, se as pessoas entendessem que nós somos apenas canal de Deus. Jesus, ele não veio aqui para roubar a sua identidade, ele não veio para mudar o seu estilo, ele veio mudar para o seu estilo de vida. Nós somos jovens, cara. Vou tentar aqui, senão eu vou começar a viajar aqui, não vou voar aqui. A igreja que Cristo fundou, olha só. Jesus, olha, Mael, presta atenção aqui, Jesus fundando a igreja. Eu vou fundar uma igreja aqui, Jesus começou, Bruno, fundar uma igreja. Aí ele foi fundar a igreja dele, chamou um doido chamado Pedro. Como se funda uma igreja com um maluco igual a Pedro? Você começaria uma igreja com Pedro? O Pedro está com moral aqui hoje, é a terceira vez que a gente fala de Pedro aqui. Você teria coragem de abrir uma igreja com Pedro? Jesus continua. Eu notei algumas coisas aqui, eu não vou falar sobre os 12, sim, vou falar sobre alguns. Pedro era impulsivo e entrão. Tiago, um dos Tiago, em uma ocasião quis que Jesus enviasse fogo do céu para destruir a cidade, cara. Você é doido, é? Imagina você chamar um cara, você quer ser de uma igreja, velho? O seu irmão em Cristo é Pedro. Não, Jesus, eu vou até quando tu lera o pé, mas você tem como queimar aquela cidade lá? Você está entendendo que loucura? Deus, Jesus era maluco, cara. Filipe, ele questionador, cara. Mas ele admirou-se quando viu Jesus alimentar o povo com 5 pães e 2 peixes. Jesus, cara, ele não pegou pessoas padronizadas, cara. Um dia eu ouvi uma coisa, eu tenho pessoas que estão aqui que ouviram comigo, eu tenho certeza disso, não vou citar nome aqui. Um dia as pessoas num treinamento falaram comigo, pastor, mas olha, nós estávamos tendo uma aula como evangelizar e como conquistar pessoas. E essa pessoa falou com a gente bem assim, pastor, olha, mas não tem como ir até aquelas pessoas, elas não se parecem nada com o povo da nossa igreja. Eu posso ouvir um amém de quem estava lá comigo? Alexandra, Bartolomeu, honesto, sincero. Não foi Alexandre que falou não, ela estava comigo na reunião. Honesto, sincero. Mateus, ele era cobrador de impostos, cara. Tomé, Jesus está doido, você vai chamar Tomé, está doido, cara. Eu não vou falar sobre os 2 discípulos aqui não, mas você vê como Jesus inicia a igreja. Jesus não estava preocupado se o cara era pescador, se o outro era cobrador de impostos, se o outro era questionador, ou se o outro iria o trair. Jesus pegou e iniciou a igreja com pessoas totalmente diferentes umas das outras. As pessoas não querem ser cristãos, cara, isso me revolta, Kelly. Você pergunta para as pessoas, Ismael, pastor Cristiano, você quer aceitar Jesus? Você acredita em Jesus? A pessoa, sim. Mas por que você não é cristão? Aí ele começa a falar de você. Porque um dia fulano xingou lá no meu trabalho. Eu não sou cristão porque para ser cristão da bunda quente, igual fulano é crente da bunda quente, não. As pessoas, elas não odeiam Jesus, as pessoas odeiam o comportamento dessa família medíocre, que não entende ainda o que é o reino de Deus, e que ainda está debaixo de imperadores que ditam regras para o evangelho. Ele citou aqui, mas eu vou falar aqui novamente, Romanos 8, capítulo 9, diz o seguinte, 19 diz o seguinte:
porque há uma ardente expectação da criatura, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa dos que a sujeitaram, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade dos filhos da glória de Deus. A geração, ela anseia com ardente expectativa. Nós somos igreja, nós estamos no campeonato brasileiro, é Flamengo contra Vasco, é Corinthians está de sacanagem também, mas tudo bem. Volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que você não tem que estar dentro da igreja, você tem que estar lá sim. Esse negócio que a igreja só é furada, é papo de quem não tem compromisso com Deus, papo de quem não quer estar sujeito à liderança. É que a igreja sou eu. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que falam língua falam para edificar a si próprio, mas aqueles que profetizam profetizam para edificar a igreja. Paulo diferencia a igreja de você. Você só é igreja se você estiver comigo. Se você não estiver comigo, você não é igreja. Você é um templo do Espírito Santo, somente isso. Eu vi uma frase no Facebook de alguém semana passada dizendo o seguinte, mais ou menos assim: pessoas jogam fora o evangelho porque alguém furou com elas, mas elas não jogam fora o carro quando o pneu fura. Até quando? Até quando? Jesus está voltando, e a juventude está dormindo, está brigando, Jesus está voltando, cara. Eu vejo jovens aqui, eu estava ali em cima, ali, eu vi, cara, tem jovens aqui que ficam assim o tempo todo assim, ó. Tem uns caras que estão aqui, mas se você perguntar o que aconteceu, ele nem sabe, os caras estão voando. Por quê? Porque tem pessoas que não estão preocupadas com o que está acontecendo aqui, porque elas sabem que não precisa ver, elas precisam sentir a doce presença do Espírito Santo. O nome dessa mensagem é Unidos pelo Sangue, cara. Jesus morreu na cruz para nos unir, não para nos separar. Ele morreu por seus irmãos, Ele morreu por sua família. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue entender isso? Tem um pastor chamado Lipão. Você conhece o pastor Lipão? O pastor Lipão, gente, da igreja Onda Dura. Clique lá, igreja Onda Dura, o pastor Lipão. Ele é mais ou menos igual o pastor Anderson Silva. Ele tem assim, ó, doidaraço, com argolão assim. Eu falei, Jesus, não estou entendendo nada desse cara. Vou chamar esse cara na minha igreja. Nunca! Cara, mas olha os vídeos do pastor Lipão. Cara, centenas de pessoas se convertendo, cara, Jesus. Você olha assim, cara, uns 2, 3, 4, 5 mil jovens na igreja do cara assim. O cara é pastor. Nem 30 anos de idade que é menino tem. Vemos pastores da Assembleia de Deus, homens, moleque, tem um menino, cara, que eu esqueci o nome dele, que ele foi na Lagoinha uma vez. Acho que ele até caiu, coitado, que assembleando. Cara, que menino era aquele? Patrick Moura. Jesus, cara, está usando quem Ele quer, filho. Ele não está nem aí com o que você está pensando. Fica vivendo frustrado na sua igreja lá, brigando. O problema é seu, bobalhão. Mas esteja sujeito e obediente ao seu pastor, tá? Não seja rebelde nada, porque o pastor Dinho falou. Não, estou falando isso não. Eu estou falando sobre a mudança de mente. Sobre a mudança de mente, metanoia, a mudança aqui dentro. Daqui a pouco, igual fizeram no último confinamento aí. Falei os negócios lá, me moeram. Chegou a gente, pastor, mas pastor não deixou eu ir não, porque você falou lá que é princípio, que é cultura. Eles gostam de me zoar, né, velho? Tá tranquilo. Somos irmãos que vivem em famílias diferentes. Fomos criados por pais e mães espirituais diferentes. Alguns pais são mais radicais, outro, cara, quem que tem pai chato? Tinha pai chato, pode falar, é chato mesmo. Aquele pai assim, chato mesmo. Quem tem pai aqui que não quer nem saber se você vai chegar amanhã, se você vai chegar depois de amanhã. Cara, quem está errado aí? Ninguém. Nós somos pessoas criadas em famílias diferentes, por pais espirituais diferentes.
Ô pastor, mas isso nos torna inimigo? Não. Eu tenho um irmão muito diferente de mim. Ele tem uma barriguinha que dá mais ou menos para frente, assim, não, uns 40 centímetros, assim. Landro, ele é pastor também. O mundo está caindo ali. Tá dando, quando dá tiro, quem corre quando houve tiro? Eu. O Landro está bem assim, ó. Tipo assim, tá tipo saindo das balas. Todo mundo correndo, ele andando. Meu irmão, ele põe aquela música assim, no som de casa, como ele está morando com a gente mais. Mas ele coloca aquela música assim, ó. Jesus, eu quero muito você. Pegar suas sandálias, esconder. Esconder pra você não sair. Aí vai eu e... Hoje minha balada mudou. Vai ter rede, é pra lá que eu vou. Mas e aí, eu tenho um gosto diferente do meu irmão. Mas e daí? Daí o problema é dele, o problema é meu também. Mas isso não me faz inimigo dele, cara. Nós nos amamos, damos a vida um pelo outro. Entenda isso, jovem. Rapaz, fui lá em BH, eu fui... cara, eu vou falar. Vou falar. Eu fui quando... Eu não gosto muito daquela música Sabor de Mel, não. Gosto não. Não gosto mesmo. Aí beleza, aí já é. Não gosto muito não. Tá? Não estou falando que é errado, não. E minha esposa, quando ela está brigada comigo, ela coloca essa música. Sério, ó, não estou mentindo, diante de Deus, estou falando aqui. Não estou mentindo, cara, não vou mentir, ainda mais aqui, não estou nós estamos assim chateados. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai te ver na plateia e você no palco. Vai ser Jesus brilhando em você. Eu fico procurando base bíblica para isso, mas não encontro. Mas enfim. Aí cheguei lá na conferência. Aí tinha um irmãozinho lá desse tamanho assim, que o irmão já pegou o microfone assim, ó. E os irmãos fizeram assim, terra! Aí o outro fogo, o outro água, coração. Mas enfim, presta atenção aqui. Mais uma vez, minha intenção não era fazer você rir, mas puxa vida. Tem que parar de pregar, ficar um ano sem pregar para vocês. Daqui a pouco ninguém me chama. Mas enfim. Rapaz, estava uma benção a pregação do irmão. Eu gosto de ouvir, cara, eu gosto de anotar tudo. Eu falei, esse cara vai me dar uma pregação para eu pregar lá em Vitória. Ninguém viu ele pregar mesmo. Eu vou anotar tudo aqui. Eu estou anotando a pregação do irmão, rapaz. Daqui a pouco, no final, ele gostaria jovem, irmão com a colarinha apertada até aqui assim, ó. O irmãozinho, uma benção, pensa que o cara sabe, cara. Eu estava sentindo Deus demais. Mas quando botou a música, quem te viu passar na prova e não te ajudou, aí acabou, eu perdi a unção, que raiva, senhor. Aí quando eu olhei na galeria, quando eu olhei no vidro assim, rapaz, mas tinha neguinho, cara, voando demais. Eu levei um tapa de Jesus, levei um tapa. Aí depois veio um troco. Porque aí eu era o último a ministrar. Nem ia falar sobre isso, cara, mas enfim. Chegou a minha hora de ministrar, quando eu terminei de ministrar, chegou um irmão, uma banda, tentando, depois olha os vídeos deles, são gente boa demais, chamando Olhos no Pai. Aí no final os meninos chegaram para mim, disse, perdão você, porque ó, quando eu vi você chegar, eu falei, mais um. Falei, Jesus me deu um troco bonito, hein. Mas enfim, se nós não aprendermos a conviver com isso, cara, porque a pessoa que talvez, cara, para você não seja a pessoa que te agrade, essa pessoa Deus está usando para curar, libertar, salvar, transformar a vida de outras pessoas. Você não tem que gostar de ninguém. Jesus já gostou, e gostou tanto que ele entregou a vida por ela. Irmãos são assim, uns gostam de rock, outros gostam de hip hop, uns gostam de forró, tudo bem, outros de funk, não dá. Outros de músicas românticas. Uns irmãos cantam, outros irmãos pregam, outros irmãos dançam, outros irmãos intercedem. Outros gostam de barulho, outros gostam de silêncio. Uns sentam nos bancos, outros sentam nas cadeiras. Uns fazem aviãozinho, outros chupam bala. Vai chupando bala rosa.
Cara, um culto como esse, você vê alguns jovens assim, ó. E outros assim, ó. E outros sentados. E aí, pastor, quem está adorando mais? Quem somos nós para julgarmos isso, cara? Somos irmãos com características diferentes. Características diferentes, cara. Quem é pregador assim igual nós? E é gostoso pregar quando o povo responde. Mas tem um lugar que a gente vai, que a gente prega, o povo fica assim, ó. Começa, termina assim, você fala, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, poxa. Aí depois você ouve as pessoas dizendo, olha, Jesus transformou minha vida. Porque nós temos a tendência de querer que as pessoas sejam iguais a nós, cara. Irmãos têm estilos diferentes. Uns gostam de saião, outros gostam de boné, outros gostam de terno, outros gostam de bermuda. Tem irmão de saião aí? Pode levantar a mão, você é minha irmã. Tamo junto, tem não? Glória a Deus. E aí, pastor? Eu tenho uma irmã, cara, que ela é mega ultra comportada, assim. Cabelão cacheado tem aqui, toda comportada. Não que a outra não sei, mas a outra. Ela com batom vermelho, a unha dela tem que ser roxa, ou azul, ou amarela. Assim, Ela vai tirar foto, olha aquela boca assim, ó. Pessoas diferentes, cara, minhas irmãs, elas têm o mesmo pai, a mesma mãe, são das mesmas famílias, têm o mesmo sangue, o mesmo DNA. Elas são irmãs e são diferentes. Se nós entendêssemos isso no reino de Deus, como Jesus entendeu quando chamou os discípulos, cara. A falta de instrução e o link com o coração do Pai fez com que nós fôssemos criados como estranhos. Estranhos. Às vezes nós chegamos a pensar, mas como Deus usa esse cara? Como Deus usa esse cara? Como Deus é capaz de usar um trem desse? Ai de nós, cara, se não houvesse os pastorezinhos assembleanos que entram onde nós não entramos. Ai de nós se não fôssemos os pastores como o pastor Lipão, antes o Silvio, que entram onde nós não entramos. Você pode não gostar, mas chupa essa manga, porque Jesus gosta. Você pode não gostar, mas ó, biquinho para você. Tem cristãos, acho que hoje não é tanto assim, mas você passa perto do cara, cante da paz do Senhor, porque você está de bermuda. Cara, eu tenho um tio que ele é assembleano, que ele dorme de calça. Ele usa a camisa de mão comprida com a camisa por baixo. E quando ele soa, dá para parecer vote, vereador. Assim. Ele é um baixinho desse tamanho assim. Pastor Valtair. Pastor Valtair. Eu tenho medo do meu tio. Não tem que aquelas pessoas, você tem medo delas. Que ela olha para você assim, você já vem. Estilo pastor Efraim assim, quando olha assim, ó. Eu disse glória a Deus, o que eu disse mesmo? O que eu disse mesmo? Pastor Efraim, quando ele vem andando assim, ó. Corre, corre, corre. Dá até medo. Falei que eu ia vingar de você, te falei. Pastor Cristiano, aí. Não sabia que eu era o último? Já era, você não pega esse microfone mais hoje, tá? Mas enfim, cara. Pra mim, pastor Dinho, cara, doido do jeito que eu sou, maluco. O maior referencial de pastor, de homem de Deus,
não estou desmerecendo os meus pastores, mas sempre foi o meu tio. Um assembleano roxo. Homem de Deus. Acho que nem rapa o cabelo de sovaco porque pensa que é pecado. Olha. Mas se aquele homem falar, você escreve. Você escreve. Um Zé Tampinha, que já rodou países por esse mundo pregando o evangelho. Pastor, vocês se parecem em nada. Primeiro que ele é branco, eu sou preto. Em nada. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou querendo quebrar algumas barreiras, cara. Nós precisamos quebrar algumas barreiras. Esses dias estava eu, o pastor Diego, o Eric e o Fred. Eu estou aprendendo a surfar. Estou levando caldo igual um trem. Eu estava olhando lá para um monte de maconheiro lá, velho. Você entra na praia doidão já, sem fumar maconha. Tanta maresia que vem na sua cara assim. Ah, tá bom, eu vou terminar daqui a pouco. Aqui, mas aí Jesus fala bem assim comigo: mas se vocês não vierem aqui, quem vai vir? Cara, as placas, elas existem para que haja uma organização. Mas as placas não podem interromper o nosso relacionamento. As placas, elas não são capazes de botar Jesus na cruz novamente. Eu vou olhar aqui porque os caras estão botando pressão aqui, vamos lá. Irmãos se casam com mulheres diferentes. Irmãos têm filhos diferentes. Irmãos nem sempre moram na mesma casa. Irmãos nem sempre têm a mesma opinião. Sabe o que eu estava pensando, Deus me disse no meu coração? Me veio na cabeça, assim, do nada, assim. Do nada não, porque o Espírito Santo falou assim: cara, não tem Davi? O pai de Davi, o pai de Jonas não gostava de Davi. Está pegando alguma coisa aí? O pai de Jonas não gostava de Davi. Mas Davi e Jonas tinham uma aliança. Os nossos pais espirituais talvez não gostam de nós, mas nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. O pastor, você tem medo da repercussão disso? Tenho medo. De ninguém me convidar mais para pregar na igreja, mas tenho medo. Mas alguém tem que abrir a boca podre e falar alguma coisa. Alguém tem que botar a mão no fogo e falar: velho, o bagulho vai ficar doido então, mas eu vou falar. Porque não adianta, nós estamos aqui voando junto, beijando no outro aqui, e quando chegar amanhã, você nem dá olhar para a cara do seu irmão. Quando amanhã alguém falar da Assembleia, da Missão, da Deus e Amor, da Batista, da igreja de Jesus Cristo, amém? Ó, o boca fedendo, defende o seu irmão aí, cara. Precisamos entender. Quero que você leia aí, cara. Abra sua Bíblia, volta um pouquinho. Lucas, Evangelho 9. Estou terminando já, para ficar tranquilo. Minha intenção aqui é só dar um recado, vocês já estão entendendo. Lucas capítulo 9, versículo 49. João também é um pangaré, né, velho? Onde João vai se meter, cara? Olha onde o João se mete. João é tenso, cara. João disse: mestre, vimos homens expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque eles não eram dos nossos. Deu mole. Versículo 50. Jesus disse: não os impeçam, disse Jesus, porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Presta atenção, Jesus disse: não os impeçam. Pô, mas logo João, Jesus, podia ser Pedro. Se fosse Pedro tivesse falado isso aqui, já era, coitado do Pedro. O menino já
Perseguição total, porque ele afundou na água, negociações. Na minha opinião, Pedro foi o discípulo mais apaixonado que existiu. O que mais amou Jesus, na minha opinião, foi Pedro. Ah, pastor, mas a Bíblia está escrito que João é o discípulo amado, porque ele escreveu. Se você olhar nos outros evangelhos, ninguém fala isso, só ele que fala. Ué, estou mentindo? Ele começa assim, e João, discípulo amado, ué. Pergunta se Lucas falou. Pergunta se Mateus falou. Se Marcos, só ele que falou que ele era o discípulo amado. Isso é porque ele se sentia amado, cara, e pronto. Mas na minha opinião, era Pedrão, cara. Quando Marta e Maria foram lá avisar que Jesus tinha ressuscitado, a Bíblia fala que Pedro foi chorando desesperadamente. E esse João aqui que Jesus amava, ele ficou na porta do sepulcro. Quem entrou foi Pedro. A Bíblia fala que João ficou na porta e Pedro entrou desesperadamente para procurar o seu mestre. Vamos romper com isso, juventude. Ah, tem um congresso de jovens na missão. Vamos ver quem são as pessoas do padrão da missão. É de brinco, é o de bermudão. Vamos ver aqui na Ableia aqui. Tem que ser o apóstolo da Ableia. A Ableia não tem apóstolo, mas tem alguns que tem. Tem que ser Paulo. Esqueçam os padrões, ore a Deus. Fala, Deus, quem é o maluco que o senhor quer que vem para aqui na minha igreja ministrar? Cara, isso é bom, jovem, aproveite. Quando o seu pastor der um mole para você. Tem quando o pastor dá mole e fala assim, ó, você pode fazer porque eu assino embaixo. Você, então agora é nós. Vou trazer. E quando o pastor assustar, o cara está lá. Cheguei. Não desobedeça não, comunica com o seu pastor primeiro, né? Se não precisar, você não precisa comunicar não. Se ele não disser assim, ó, me comunica, então não comunica não, tá? Sabe por quê? Nos ensinaram a ser inimigos. Porque não querem perder clientes. Cara, é chato você ver uma pessoa chegar no pastor Efraim. Olha, não tem mais como eu ficar na sua igreja, não estou gostando, eu queria ir lá para a presbiteriana. Aquela igreja lá, eu vou te falar um negócio, hein? Parece que está perdendo o cara. Fique triste quando alguém fala, pastor, eu vou embora para o mundão, desviei. Quando a pessoa sai da nossa igreja, ela está indo ser cuidada por um irmão nosso. Se você tem coragem de deixar um irmão seu ficar com seu filho, quem é pai que sabe, cara, eu. Cara, deixa o seu irmão cuidar do seu filho. Deixa os irmãos cuidarem dos filhos, cara. Existem muitos irmãos que morreram porque nós expulsamos ele do nosso convívio. Existem muitos irmãos que estão dormindo debaixo de ponte porque não combinavam com a gente. Existem muitos irmãos e irmãs se prostituindo nas esquinas, sabe por quê? Porque não combinavam com a gente. Existem muitos irmãos que foram colocados para fora da casa do papai porque não combinavam com a gente. Eu estou olhando aqui para pastores, cara. A Shane, o Bruno, cara. Pastores, esses meninos, cara. Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão. Receba aí, quantos quer ser pastor? Receba aí. Será como é que vai ser a sua igreja? Será que vai ser igual foi no passado? Estou terminando, estou caminhando para o final aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 13, não precisa abrir. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também você tem que proceder. Olha aqui, ninguém foi lá e patenteou a igreja, não. Ninguém, para falar a igreja, foi eu que ninguém patenteou a igreja, não. A igreja, ela foi patenteada e selada com o sangue do Cordeiro. Pastor, mas e aí, que o seguinte, estavam todos os 12 discípulos malucos reunidos lá em Atos Apóstolos. 12 malucos, Pedro, pensa Pedrão lá. Pedro é tão doido que ele sortiu, liderou um trem lá para sortear um outro discípulo. Ninguém mandou Pedro fazer isso, doido. Vamos ver aqui, Judas morreu mesmo, vamos levantar aqui. Pedro é doido. Imagina Bartolomeu assim, gente. Ô João, vê o Pedro aí, João. Aí João assim, Jesus.
Mas sabe o que aconteceu? Jesus não enviou o Espírito dele só para Pedrão, ou só para João, ou só para Bartolomeu. E sabe por que enviou o Espírito dele? Para toda a congregação. Quando Jesus vier buscar a igreja, qual a igreja que vai buscar? A sua ou a minha? Ou a nossa? A dele. A igreja dele. Essa igreja aqui é dele, cara. Você está na Assembleia de Deus, está passando o seu tempo lá, o boca aberta. Está aqui na missão, está passando o seu tempo. É só para nós cumprirmos um propósito aqui, estamos debaixo de liderança. Mas sabe de uma coisa? Um dia, como Jesus fez lá, reuniu os discípulos antes da sua morte. Todo mundo diferente sentado à mesa. Agora ele não vai reunir para morrer. Agora ele vai reunir os filhos à mesa para poder passar a eternidade com ele. Aí imagina você lá no céu. Vem aqui já. Eu quero alguém que está de camisa social aí. Não tem ninguém não? Ninguém? Vem aqui, faz favor. Não precisa abusar também, né? Vem assim. Pô, não adianta estar de camisa social e bermuda, vem aqui. Pensam nele, solta a barriga pra cima, vem aqui. Quem tem tatuagem aí? Muita. Exposta nos braços, alguém tem? Ninguém? Vem aqui. Minha Rita ali. Ninguém zoou ela não, tá? Só eu que posso. Eu quero alguém aqui que esteja mais ou menos como você. Faça favor, irmão. Para todo mundo vir de preto aqui, será que você tem um mistério aí? Quem gosta de desvendar mistérios aí, fala aí. Aquela menina do cabelo sarará pra cima aí. Essa que gosta de falar, tá na moda, pastor, blecão. Tem um monte que baixando, tipo assim, não sou eu. Mas tá tranquilo, tá bom aqui. Bin Laden, não vai dar problema. Mas vem aqui. Sinceramente, não minta pra mim. Tô bravo aqui. Se fosse olhar para eles na rua, qual que você diria que era crente? Esse? Pode ser sincero. Segundo os padrões que nós aprendemos, esse? Você é crente? Sou. Você é crente? Sou. Você é crente? Você é crente? Amém. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim. Você é batizado com o Espírito Santo? Pergunta não, pastor. Vai ser hoje, em nome de Jesus. Ei, mas presta atenção que você está, imagina no céu, Kelly. Jesus sentando na mesa, chegando numa barreta assim. E Gabriel falando, tá de sacanagem, Jesus. Aí Jesus falando assim, já, faz um som lá, meu filho. Quando você fazia seu pitbox lá na terra, já, meus olhos enchiam de lágrimas aqui, já. Sabe por quê? Porque nós lemos um versículo aqui que diz, já, que Jesus Cristo já intercedia por você antes mesmo de você ter nascido, cara. Você acha que Jesus é bobo de não saber que ele ia gostar de hip hop, que ele ia fazer pitbox? Jesus o amou assim, o chamou assim, ele vai levar ele para o céu assim. Eu estou terminando, vocês ficam aqui de boneco de enfeite aí, para não precisar descer. Marcos capítulo. Senta aqui, senão vocês vão ficar muito sem graça, vocês estão tudo sem graça já. Isso. Pode ficar aí. Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegarão então. Vamos falar não. Jesus estava seguindo, Jesus estava vendo, gente, o pessoal que está à frente já. Jesus estava reunidos lá, cara, atenção. Jesus reunido de repente, Jesus, olha, é o seguinte, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus nos dá uma lição de moral, velho, e me mostra como o negócio é doido. Jesus diz o seguinte: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai aí? Você é meu irmão. Quem faz a vontade do Pai, vocês são meus irmãos. Irmãos, cara, irmãos. Fui na igreja da Shane, vou falar. Fui na igreja da Shane, ela estava cantando assim. Que música era aquela, Bruno, que a Shane cantava, sua esposa, cantou que eu fui lá? As meninas. Tem uma música que vocês cantam que é assim, não sei qual música é. Os meninos tudo assim, ó. Umas meninas que fizeram uma dança, cara, a minha dança muito, passinho assim, ó, não sei que desgrama, dança muito. Talvez se você fosse lá, você ia falar, meu Deus, onde está o Senhor aqui? Mas cada passinho daquele, cada passinho pisava na cabeça do cão, e o cão ia sendo destruído, e tal.
Você não é meu concorrente, cara, você é meu irmão. Olha o pessoal que está do seu lado e fala: você não é meu concorrente. Fala: você é meu irmão. Mas fala com convicção, fala: você é meu irmão, cara. Ô pastor, mas eu não aprendi nada de teologia com a sua pregação, pastor. Nem eu. Ô pastor, mas eu não quero que você aprenda teologia, que para isso o Marcos já veio aqui. Quero daqui que você aprenda que nós somos irmãos. Temos o mesmo preço. Temos o mesmo Pai. E vamos morar no mesmo lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu queria agora fazer um desafio.